Galerinha, galerinha, retornamos, show de bola, show de bola. Vamos que vamos, vamos que vamos. E aí, vocês não foram embora não, né? Vocês estão ainda aí, né? Curral Novo, cadê o pessoal do Curral Novo? Coloca ali, Curral Novo, presente. Presente aqui com vários alunos, aí bota de novo aí o nome dos alunos. Cadê Francisco Macedo? Francisco Macedo aí coloca presente também. Juazeiro do Piauí, Prata do Piauí. São Julião, eu quero também aí a presença. São Miguel da Baixa Grande também do mesmo jeito. Sigifron, Sigifredo Pacheco, também eu quero vocês aí. Isso, bom dia esticado, ó, o Curral Novo aí, colocando o bom dia esticado. Relações interpessoais voltando, hein? Vamos que vamos? Ética e relações interpessoais, conteúdo. Ora, qual é o conteúdo? Governança corporativa, gente. Governança que a gente vem falando para vocês aí. Vamos que vamos para frente, vamos para cima. Tá, então, reforçando acerca dos princípios, a gente sabe, eu já falei para vocês, a transparência é o primeiro da lista. Por quê? Porque eu vou ter mais contato com os stakeholders e como é feito a gestão com os sócios, colaboradores e fornecedores. Então, a forma transparente vai me trazer também o respeito, com decisões claras, com decisões que são passadas para todos, de forma objetiva, com a solidez, com a segurança de quem quer apostar nesta empresa. Então, isso mostra que aquela casinha que eu coloquei para vocês, ó, que tem lá os sócios, o conselho administrativo, o modelo de gestão, a auditoria independente, o conselho fiscal e a conduta dos conflitos, e aí o conflito aqui é você tornar ele produtivo e não improdutivo, ele vai ter como a base lá a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade, para que você no topo tenha as práticas de monitoramento e controle do que está acontecendo. As práticas de GC. As práticas de GC são reforçadas por esses pilares. Lembrando que eu já falei para vocês, que as particularidades de cada um devem ser respeitadas. É isso que traz a equidade. A igualdade, gente, é você tratar todo mundo do mesmo jeito. Mas a equidade, ela trata com o quê? Com as especificidades, particularidades de cada um. Foi por isso que eu dei, por exemplo, de como a empresa precisa tratar. Caso vá ter, por exemplo, um passeio ciclístico, eu vou ter que conseguir uma bicicleta que um portador de necessidades especiais possa estar pedalando. Eu não posso dar uma mesma bicicleta que eu dou para alguém tida como normal. Ou até mesmo alguém que é mais alto tem a mesma bicicleta de alguém que é pequeno, por exemplo, de estatura. Então, essa adequação é que vem através da equidade. O tratamento, principalmente com lisura na prestação de contas, as tomadas de decisões, as omissões precisam ser mapeadas e as responsabilidades também. Visualmente, mostra que aqueles desenhos de estrutura que a gente colocou, eles se reforçam assim. Quem é que está no centro de todos os outros ciclos, quer seja dos sócios, quer seja do modelo empresarial, quer seja do familiar, o comitê. O comitê, professor, na verdade o comitê é que vai estar mandando, aí eu vou colocar para vocês, não é mandando, o comitê vai estar direcionando. Porque se a empresa quer ter responsabilidade corporativa e quer fazer com que haja sustentabilidade e longevidade nos negócios, ela tem que cumprir. Cumprir o quê? O propósito dela. Atingindo os objetivos. E para atingir, por exemplo, os objetivos, eu vou precisar de práticas éticas. Eu vou precisar de práticas éticas, gente. Então veja que a responsabilidade está dentro desse pilar e ele começa como sendo o primeiro. Por exemplo, em uma organização que quer ter um ciclo virtuoso, eu tendo responsabilidade, cada um vai saber o que vai ter como posição e função dentro da estratégia, vai adquirir conhecimento e vai buscar, executar, ter o seu desempenho, que seja um desempenho com comprometimento, estando dentro dos conformes, e a conformidade aqui são os padrões, de acordo com o comportamento que a empresa exige. Então, se fechando o quê?
o ciclo de responsabilidade, estratégia, aquisição, desempenho, conformidade, para que o comportamento mantenha a empresa viva, lucrativa. Essa empresa, ela vem com uma estrutura que vai ser sempre analisada. Sempre ela vai ser analisada. Então, se ela vai ser sempre analisada, a cultura não pode ser confundida, por exemplo, com o clima. Cultura organizacional não pode ser confundida com o clima. Eita, professor, o clima organização, organizacional, bem grande aqui, professor. Sabe por quê? Porque o professor pensa uma coisa, coloca outra, meu Deus do céu. Resultado, o clima organizacional, ele é passageiro, gente. A cultura não, a cultura cria o quê? Um legado. O legado aqui é para as próximas gerações que vão vir da organização, quer seja da família, quer seja de acionistas, quer seja de investidores. Ah, mas a primeira coisa que eu tenho que ressaltar é o seguinte, é que tem que ter uma retroalimentação do desempenho, um alinhamento, a retroalimentação ela é contínua, para que eu mantenha os padrões de conformidade. Repercutindo em quê? Se eu chego para tomar de decisão aqui nos diretores, eles vão passar as estratégias, as táticas que vão ser operacionadas com quem? Com os clientes. Por meio de quem? De quem está na tecnologia de informação, quem lida com toda essa administração, de todas as informações, como ela é passada. Aí é que entra a gestão de TI. Ela é intercalada com a gestão da governança de tecnologia de informação. Porque sem informação, gente, sem um sistema de informações gerenciais, já era. Então vocês percebam. Muito obrigado, minha diretora. Minha diretora se garante. Quando a gente menos espera, as coisas aparecem aqui, gente. Com um passo de mágica. Não, minha diretora que se garante aí, rapaz. Então, lembra do seguinte. A estrutura, gente, ela tem que ser reforçada. Como é que eu reforço uma cultura organizacional, gente? Olha o pilar. Todos aqueles conselhos que eu coloquei para vocês, mas eles se resumem aqui, ó. A missão da empresa. Tá? A missão da empresa é o primeiro. Por quê? Porque a missão da empresa é a razão da existência daquela organização. Se eu não sigo ela, se eu não tenho todos esses conselhos e a principal assembleia, todos concentrados em atingir no futuro a visão estratégica por meio de decisões que estejam alinhadas a essa razão, não vai acontecer nada. Mas as decisões, tomar decisões, elas têm que estar ali conectadas com o quê? Conectadas com os valores. Opa, é aí que entra a ética. Isso, a ética entra no como eu vou desenvolver a minha metodologia e vou fazer com que a empresa possa estar atingindo a evolução positiva constantemente. Aí você tem um acionamento das práticas e vai trabalhar a questão do poder das corporações. O processo, gente, ele é um processo que, por exemplo, nesta imagem, você está vendo o impacto, principalmente do fator externo, do sistema capitalista, tá? Mas ele vai ter ali um papel importantíssimo, porque quando eu tenho um impacto financeiro no capital, eu vou ter também um impacto no controle. Quando eu coloco a questão do divórcio de propriedade, entre a propriedade e a gestão, é para colocar o seguinte, ó, a empresa que quer realmente governança corporativa, ela precisa ter independência nas suas ações. No mundo corporativo, o profissionalismo de empresas familiares, elas vão buscar a governança corporativa para isso, para tomar decisões que sejam mais técnicas e não sejam decisões passionais.
decisões que sejam patriarcais, para ajudar algum parente que está em algum setor, para cobertar algum parente que está lá e que é incompetente, que a gente tem que manter ele, porque senão se o bichinho ficar desempregado, ele vai ficar numa situação... Aí é que está. Os envolvidos nesse processo, eles precisam ter voz e relatar as situações. E não são poucos os envolvidos. Todos já citados aqui por mim. Para vocês. Todos já citados. Né? Então, eu tenho todos os grupos de interesses, internos e externos. Eu tenho uma massa sendo construída para focar em quê? A estrutura, ela precisa de princípios básicos. São os valores. Que precisam de metodologias para tomar decisão mais rápida, que precisa de fiscalização, e dessa fiscalização do como vai fazer. A melhor forma do como vai fazer, gente, a estratégia, é a melhor forma de gestão. Quais as ferramentas adequadas para você utilizar a cada momento? Vai ter momento que você vai ter que fazer, por exemplo, uma estratégia de endomarketing dentro da empresa. Ficar cara a cara com o seu colaborador e fazer com que ele se comprometa mais. Mas para isso você tem que mostrar benefícios, porque só assim ele vai buscar um maior desempenho dos negócios. Olha só como é que a estrutura ela vai se fechando. Olha como é que ela vai também mostrando quais são os seus benefícios. Depois que eu vejo isso tudo acontecer, você vai entender que isso vai repercutir no desenvolvimento de habilidades, as chamadas skills. Essas skills, elas vão gerar as práticas de governança. Eu tendo pessoas com soft skills, que são diferenciais, ou seja, que se destacam, que têm um comportamento diferente, resultando, eu vou ter mais crédito no mercado. Isso vai impactar positivamente para a organização e vai gerar um sentimento de solidez para a organização, por mais que ela tenha os seus riscos de investimento. Só que se eu mostro que a empresa tem princípios, se eu mostro na realidade que ela é transparente mesmo, que ela trata os colaboradores com equidade, que é feita uma prestação de contas com todos os internos e com os grupos de interesse, e que a responsabilidade corporativa ela se estende para a responsabilidade social e para a sustentabilidade, aí você cumpre o que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa defende. Você está com a faca e o queijo na mão. Muitas empresas conseguem avançar no mercado por isso, gente. Muitas empresas estão aí realmente se destacando no mercado por causa disso, tá? Então entendam, é como se você nesse exato momento, né? Você precisasse se alimentar. Todos nós precisamos, né? Tá chegando a horinha, tá chegando a hora de se alimentar. Minha diretora fazendo a festa aqui, Tá chegando a horinha de se alimentar. Agora veja o seguinte: começa a se alimentar de conhecimento, e aplica esse conhecimento no teu modelo de gestão, meus queridos. Eu sei que a gente está pertinho da hora de se alimentar, né? Pessoal de Prata do Piauí aí, já aí com fome e tal, eu também estou, nós estamos, mas a gente está focando em quê? Em ter esse aperfeiçoamento do conhecimento para poder depois a gente se alimentar muito melhor, entendeu? Então, quando a gente está focado em alguma coisa, a atenção está toda direcionada para ela. É claro, se eu vou focar nas estruturas, se eu vou focar nos organogramas, nas responsabilidades, eu vou passo a passo revê-las. Eu vou rever cada uma, individualmente. Será que está sendo certo essa responsabilidade? Será que esses processos internos eles estão conseguindo gerar resultados lucrativos para a organização? Será que eu consigo mesmo, um a um, identificar o que é realmente o desejo da empresa em mostrar a transparência, como é que ela mostra? O tratamento é justo mesmo dentro da organização? Eu vou pegar depoimentos, e esses depoimentos podem ser anônimos. Podem não, professor, devem. Desculpa, é isso mesmo.
devem ser, porque eu só vou pegar a realidade acerca dos deveres e responsabilidades, até mesmo na prestação de conta, se eu tiver as pessoas respondendo algumas perguntas de forma anônima. Isso vai fazer com que mostre que a empresa tem responsabilidade corporativa, porque ela vai simplesmente dar liberdade para as pessoas. Muitas das vezes as pessoas elas não respondem a questionários internos, gente, porque elas acham que vão sofrer retaliação, se for colocar o nome dela lá. Até mesmo a letra dela. Se for online, melhor ainda. Porque a governança corporativa, gente, não vou mentir para vocês, é complexo se trabalhar. E você não se trabalha de um dia para a noite. Às vezes, em grandes organizações, se levam anos. Em organizações médias, se leva um bom tempo, de 1 ano a 2 anos, tá? Para começar a se engrenar. Mas, se eu seguir estes princípios, detalhando esses princípios, mostrando que existe realmente todos eles, eu posso ter um impacto positivo no mercado. Professor, mas aí, por exemplo, no comércio, teacher, no comércio, e aí? Como é que eu faço? Pois é, no comércio você vai ter que ter, primeiro, você, se for o proprietário do comércio, tem que começar por você. Começar por você o quê? O clima de confiança interno e externo com seus parceiros. O desejo de estar informando o que está acontecendo realmente. Vou dar um exemplo aqui, pedir para minha querida diretora compartilhar. Nós estávamos, durante essa pandemia, prestando consultoria para uma empresa. A empresa entrou na pandemia com muita dificuldade financeira, certo? E o que aconteceu? Ela começou a atrasar, durante a pandemia, presta atenção, começou a atrasar o salário dos funcionários. E aí, passou 1 mês atrasando, passou 2 meses atrasando, passou 3 meses atrasando, durante a pandemia, tudo se fechando e tal, segundo semestre acabando, entrando no segundo semestre de 2020. E a nossa consultoria estava lá, por incrível que pareça, implantando recursos humanos, e os recursos humanos abrindo uma frente para aplicar a governança corporativa. Estávamos batendo na questão da transparência. E eu acho que já até contei esse caso, mas eu vou reforçar. O diretor não queria assumir que estava ruim das pernas, certo? Resultado, né? Ele pediu para uma coordenadora para chegar para os funcionários e dizer o seguinte: gente, nós vamos prestar conta aqui para vocês do que está acontecendo. Só que não foi assim. Presta atenção que eu vou falar agora, tá? Depois de muito esforço, de muita conversa da gente com o RH, com ele e tudo mais, né? Ele não queria assumir, ele achava que era uma humilhação chegar para os colaboradores e mostrar como é que estava a situação financeira da empresa. Só que já tinha um clima muito pesado, as pessoas fazendo empréstimo, gente. Você imagina, né? Você saber se não vai ser demitido, se não vai. Aí ele já começou a fazer demissão com 3 meses, e aí as pessoas a produtividade caía, entendeu? Aí você tinha problema de relacionamento dentro das empresas, ou dentro dos setores, e as pessoas daquele desespero, e gente morrendo durante a pandemia. Tu imagina aí o caos, minha gente. Imagina o caos. E a criatura, cabeça dura, a criatura não queria chegar para os colaboradores e dizer o seguinte: gente, olha a situação, como é que a gente está aqui. Isso até mesmo o contador da empresa, o escritório de contabilidade da empresa disse: pelo amor de Deus, faz isso. Resultado, ele fez isso, por exemplo, sabe para quem? Ele fez isso para os fornecedores. Porque ele estava devendo para os fornecedores. Aí ele tinha que fazer isso e mostrar lá as contas abertas, mostrar como é que estava a situação. Mas para os clientes internos, aquele pessoal que está lá segurando as pontas, você não vai fazer? Começou a surgir
Surgiu o quê? Sabotagem. Surgiu o quê? Venda daqueles produtos e serviços que estavam sendo oferecidos ali para os concorrentes. Começou a se mostrar a expertise para os concorrentes. Os concorrentes começaram a avançar na pandemia. Mas por que isso? Por causa da atitude de uma direção de nível estratégico que, por um fator de transparência... Aí você vai me perguntar, professor, como é que está essa empresa hoje? Por incrível que pareça, está arquejando. Mas já colocou à venda a empresa e ninguém quer comprar. Entendeu? Ele está prestes a decretar falência. Ainda não decretou porque demitiu a metade. Metade, gente. Metade. Uma empresa com mais de 100 funcionários. Tá? A metade. Mudou de sede. Né? Fez uma reestruturação física e tal. Mas está arquejando. Saúde financeira ainda só, né, devendo impostos, gente, impostos, absurdos, valores catastróficos, entendeu? Por isso que não consegue nada, avançar em nada, e ainda insiste. Então, você vai encontrar situações como essa? Vai. Mas por causa de um fatorzinho aí, transparência, governança corporativa, falta humildade nesse processo também. Então você vai encontrar isso, pode ter certeza. Tá? Então a gente traz as questões de mercado para você, porque não tem condição. Né? Período de pandemia, onde muita gente quebrou, esta quebrou e está aí arquejando, mas é o tal negócio. Ou ela vai sair como já está fazendo, né? Fez vários acordos com vários funcionários e assim, não está conseguindo cumprir nem os acordos. Aí está sendo tudo bloqueado, as contas sendo bloqueadas, entendeu? Aí você pergunta, professor, o senhor ainda está lá? Não, né, meu querido, minha querida, porque aí não tem condição, não é verdade? Então, empresas que têm a gestão, que a pessoa que está liderando, aliás, chefiando, tem uma cabeça dura, pode ter certeza, o fim é o declínio. Certo? Retornando para os nossos slides. Então, veja. Evitar. Olha aí, parece que eu não estava nem me lembrando que vinha os escândalos aí. Aí, os escândalos, você tem que evitar, rapaz, no mercado. O que a gente tem de realmente problema é que a governança corporativa, ela vai tentar trabalhar os interesses. Ela não pode ser de maquiagem também, ela tem que vir para gerar um valor único para a marca, gente. E o valor único para a marca é você aplicar tudo que a gente colocou como estrutura do sistema de controle gerencial. É nisso tudo você otimizar o valor e o desempenho, mapeando os conflitos, verificando o que você tem e quem está comprometido com a gestão dos valores e da gestão de controle principalmente. E este monitoramento sendo auditado para que os padrões possam se manter numa perspectiva de você atender a todas as responsabilidades do que o mercado exige. Agora, saiba que quando eu valorizo a imagem da empresa, quando realmente eu presto contas, o caminho é favorável, inclusive para os stakeholders estarem aí confiando na tua gestão. Se você tem práticas de governança que você atrela à controladoria. A controladoria, que é uma área da contabilidade, que ela vai mapeando tudo. Ó, eu entro na contabilidade, no gerenciamento dessa contabilidade, na proteção dos valores, no monitoramento dos riscos, trabalho isso internamente para que as pessoas saibam o que está acontecendo, faço com que a gestão de informação mostre os custos verdadeiros do que eu preciso pagar de impostos, por exemplo. A questão tributária é muito importante neste alinhamento, porque ela ratifica o GC. E aí você vê que fora, eu falo de quê? De quem está guardando os ativos, de quem formula as estratégias, de quem está aferindo os indicadores aí nos processos contínuos internamente. O recurso humano ele tem que ter essa leitura, porque imediatamente, se ele tiver isso organizado, ele vai atrair pessoas para investir. Pessoas que vão verificar que os problemas estão longe e vão garantir o quê?
a resolução dos problemas. Eu vou ter alguém investindo na minha empresa, porque eu faço o quê? Eu faço tudo direitinho, eu coloco lá a governança, ela se torna responsável por aplicar mecanismos internos e externos para facilitar uma tomada de decisão mais rápida, mais célere. Então ela vai e volta com tomada de decisões que são rápidas. Os custos aí, eles são mensuráveis e os gestores se tornam mais autônomos na perspectiva de quê? De ter mais comprometimento também. Se eu tenho mais autonomia, eu repercuto em quê? Em aumentar o valor da empresa no mercado. Aumentando o valor da empresa, meu querido, repercute na marca e na questão, financeira. Eu começo a ter mais lucro, eu começo a ter o entendimento do quê? De que tudo que está concatenado aí, os stakeholders com todas as relações de dependência de recursos, querem ser recursos materiais, querem ser recursos humanos, eles vão estar aí em constante conexão. E o papel desta governança corporativa é conectar-se a todos. Veja que há todas as teorias que alavancam as soluções de problemas, elas estão conectadas. Desde os públicos internos aos públicos externos. Isso faz com que você tenha mais segurança, gente, para você reforçar e aplicar até métodos de compliance. Lembra que eu falei da ISO? Pois é. A ISO, sendo uma das ferramentas, mas ela vem com a cultura de lei anticorrupção, ela reforça e revê o código de conduta interno, fora que ela faz um levantamento de tudo, que vai desde da CLT, das leis trabalhistas, passando pelas questões ambientais, de sustentabilidade, o que está a empresa infringindo a lei em relação a isso, e as questões contábeis. Opa! Tendo em vista que eu sei acerca de quem é que vai estar junto desse sistema de valores, eu só tenho que reforçar todos os princípios que a governança corporativa defende. Eu tenho que ter os guardiões de direito, que são aqueles responsáveis que fazem parte das forças-tarefas, de estar dando suporte aos grupos de interesse. Eu tenho que ter um sistema de relações onde eu possa verificar o que está acontecendo interna e externamente e mapear esses pontos fracos, verificando o que eu posso maximizar nos pontos fortes para me preparar para as ameaças e também preparar para as oportunidades. Por quê? Porque se eu tenho normas e procedimentos, eu vou ter pessoas comprometidas de forma normativa também, e eu vou usar essas pessoas para trabalhar a integridade, a competência, a responsabilidade, tendo um leque de opções aí, de pessoas envolvidas que vão olhar para o regulamento, para as normas e vão estar seguindo. E elas vão ser os auditores internos, por exemplo, da organização, fortalecendo a estrutura de poder. O que foi planejado pela cúpula, pelo nível estratégico, e como isso pode se perpetuar pelos próximos profissionais que vão entrar, sucedendo aqueles que já vão estar em estado de fossilização, por exemplo. Os conceitos, as práticas, as gerações. Esta conexão, gente, ela formata um sistema que ele é retroalimentado constantemente por meio da transparência, da justiça e da conformidade, meus queridos. E da conformidade. Lembrando que quem está junto, né? Você olhando aí para esta imagenzinha aí, quem está junto desses processos todos vai ser você. Eita, professor, poxa vida, RH sofre. Não, RH, ele constrói a história da organização. E vocês vão ser parte disso, meus queridos. Vocês vão ser parte disso. Mas eu quero saber se vocês entenderam realmente sobre isso.
É hora de quê, minha diretora? É hora de quê, minha diretora? É hora de quê? É hora de atividades e é hora de praticar, minha gente. Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Olha a primeira perguntinha aí, ó. A primeira perguntinha do tio Loyola é bem facinho, bem facinho. O que é governança corporativa? Aí eu vou dizer para vocês. Se Curral Novo, se Francisco Macedo, Juazeiro do Piauí, Prata do Piauí, São Julião, São Miguel da Baixa Grande e se Gifredo Pacheco não responder, aí eu vou puxar a orelha de vocês, viu? Eu vou dar 2 minutinhos. Foi! Galerinha, galerinha. Eita, galerinha. Sistema que dirige e controla uma organização. Tô vendo aí, viu? São Miguel da Baixa Grande botou só um sistema, né? Prata do Piauí também, mas colocou pelo menos o ponto aí no IPTV. Tô vendo a participação. Ok, muito bem. São Miguel da Baixa Grande do mesmo jeito. Vamos ver. Nesta completa, nós temos uma resposta que avança um pouquinho mais do que vocês falaram, né? Na resposta, o que eu queria que vocês colocassem? Tá, ela controla, mas ela tem uma estrutura de práticas. Ela traz regras, gente, porque é o seguinte, não adianta só você controlar, você tem que ter ferramentas, certo? E as ferramentas aí, elas vão reger esta empresa. Certo, mas eu dirijo e controlo. Mas se eu não tiver, por exemplo, objetivos, os objetivos aí, gente, são as metas. Porque sem objetivo, por exemplo, a governança corporativa não consegue chegar a lugar nenhum. Tu imagina aí, ó, é um sistema que controla e dirige, certo? Tá certo. Mas aí a estrutura, ela não tem que trazer o quê? Esse controlar e dirigir tem que trazer práticas de alta performance, práticas de excelência, regras. Eu não tenho que colocar lá. Isso são construtos para vocês, tá? Eu estou achando show porque São Miguel da Baixa Grande respondeu, porque Prata do Piauí, eu quero que vocês continuem respondendo. Mas entra na profundidade da resposta também, tá? São Miguel da Baixa Grande, porque recursos humanos tem que entender que cada palavrinha dessa faz diferença. Dirigir só e controlar não é a governança corporativa. Ele traz uma estrutura consigo. E qual é a estrutura? As práticas. Práticas desta forma de auditar,
E como é que eu audito? Com regras. Eu preciso ter normas e procedimentos, um regulamento interno que seja atualizado e que esteja dentro da consolidação, por exemplo, das leis trabalhistas, com processos que regem, esse processo que rege aí, gente, é que direciona para as metas, para que as empresas sejam bem-sucedidas, tá? Então, lembra, cada palavrinha, ela traz uma bagagem que é importante você mencionar, tá certo? Então, nós vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Aí, agora eu quero ver. Agora eu quero ver, menino, eu quero ver eu podia ter pedido aí a justificativa, né? Eu não pedi para vocês a justificativa, eu estou sendo tão bonzinho. Quais as 4 áreas da governança corporativa? Vou dar 2 minutinhos. Foi! Galerinha, galerinha, tô vendo, galerinha, galerinha, São Miguel da Baixa Grande, colocando aí transparência, equidade, accountability, e responsabilidade, colocando também, quem mais? Repetindo também, São Julião, né? Só que colocou como diferencial prestação de contas e Prata do Piauí também. Vamos ver, vamos ver. Olha, quando eu coloco essas 4 aí, lembra que a gente falou da questão da transparência? Transparência, ela tem que ser entendida aí como realmente o primeiro ponto, tá? Tá certo que a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Quer dizer o quê? Que todo mundo fala a ordem dos fatores, né? Não altera a soma, é isso? Produto, que é o produto que é a soma, né? Resultado. O que eu quero colocar é que a transparência, gente, por mais que a gente fale nesse assunto, é difícil a empresa ela adotar um sistema transparente, né? Que esteja ali com regulamentos, que esteja disponibilizando para as partes interessadas o que está acontecendo. A gente enfatiza isso aí, por quê? Porque a equidade até que é um pouquinho mais fácil, entre aspas, tá? Mas a transparência, vocês viram que naquele exemplo que eu dei particular, de uma empresa aqui em Teresina, simplesmente por questão de transparência, vaidade especificamente, o empresário não quis passar as informações dos seus números para os colaboradores, e por isso, até hoje, né?
ele, até hoje, olha, isso aí vai durar 10, 20 anos, porque muita coisa está sendo prejudicada na empresa porque ele não teve transparência. A prestação de contas aí é um diferencial, assim como a responsabilidade também, porque eu mostro como é que está a saúde financeira, eu tenho o suporte da contabilidade. A contabilidade me deixa um pouco mais tranquilo em relação a ativo e passivo, ao fluxo de caixa e como é que o que está entrando e saindo, mostrando isso para os stakeholders, por exemplo. Mas é claro, primeiro eu tenho que mostrar para o cliente interno. A repercussão positiva é essa. O RH tem que estar monitorando isso porque vai estar lidando com gente, com pessoas, e nós somos falhos, tá? Seguindo na próxima. Tá. O que é governança corporativa, mas com exemplos. Eu quero exemplos, tá? Faltou aí colocar com exemplos. Eu botei só exemplos. Então eu quero exemplos de governança corporativa. 2 minutinhos. Queridos e queridas, queridos e queridas, cadê as respostas, minha gente? Cadê as respostas? Eita, eu queria exemplos, né? Eu queria exemplos e vocês não colocaram os exemplos. Eu coloquei aí, citei vários exemplos do Instituto Brasileiro, Instituto que aplica, gente, em empresas e tenta incentivar em quê? Fazer com que os sócios, a direção, o conselho de administração, eles possam se envolver. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, você pode entrar aí no site e colocar, eu quero um exemplo de alguma entidade ou até mesmo de empresas. Se você, por exemplo, é claro, hoje, como você está tendo contato primeiro com essa pauta, você vai ter que aí ao longo do tempo, começar a pesquisar quais são as empresas. Mas eu falei para vocês como a Petrobras e a Vale. A Vale são duas que o Instituto Brasileiro de Governança, tá? Como exemplo, Petrobras, certo? E Vale do Rio Doce, elas são as duas como exemplo. Tá vendo, gente? Vocês não estavam prestando atenção, né?
que tem o suporte do quê? Do Instituto Brasileiro de Governança. Elas colocam e inserem as práticas que são dirigidas e monitoradas para incentivar e envolver os grupos de interesses, quer sejam sócios, quer seja diretoria, administração, de uma forma geral, ou gestores, o conselho de administração também junto nesta empreitada. Agora, faça uma relação depois, vá na internet e pesquisa, gente, quais são as outras empresas. Aí eu vou colocar algumas do meio de varejo, por exemplo, a Magalu, Magazine Luiza, é uma das que também são regidas pela governança corporativa. Quem mais? No varejo, nós temos o Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, é colocado também na perspectiva de um dos primeiros supermercados, grupos de supermercados que avançam nessa governança corporativa. Por quê? Porque em 1990 o Walmart chegou com esta dinâmica, chegando lá dos Estados Unidos. E aí o Walmart tem mais de 150 países. Então, você tem vários exemplos, mas aqui no Brasil, nós temos o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele é o propagador, ele impulsiona essas práticas dentro das organizações. Tá certo? Vamos que vamos, vamos para frente, vamos para a próxima. Agora eu quero ver, a gente também já recitou, né? Eu quero só 8, viu? Eu quero só 8 princípios. 8 princípios da governança corporativa. Minha diretora, eu vou dar 3 agora. 3, foi!
Galerinha, galerinha, eita que eu tô vendo aí. Cadê, gente? 8 P's? Os 8 P's? Tem certeza? É, parece que a turma foi pra cima mesmo dos 8 P's aí, ó. Só que eu quero. É, Prata do Piauí. O Prata do Piauí ainda colocou 8 P's, ainda colocou todos eles. Muito bem, os 8 princípios. E aí, quem mais colocou? Por que que São Julião só colocou 3, 4 P's? Por quê? Esqueceram o restante. E outros. Meus queridos, entenda o seguinte: nesses 8 P's, qual seria o P mais importante? Eu vou fazer um círculozinho aqui, ó, no P mais importante. Porque não adianta você ter a propriedade, ter os princípios que aqui representam os valores, ter o propósito. O que é o propósito? O propósito é o efeito. Lembra aqui, ó, que eu tenho o efeitozinho aqui, tá vendo? O efeito para atingir com repercussões em relação ao quê? As causas. Você tem causas que vai estar lutando para se atingir um efeito positivo na empresa. O efeito positivo aqui, gente, olha só, é trazer mais rentabilidade para a organização. Então aí é que é o propósito. Os papéis bem definidos, aí eu entro nos processos que não estão aqui, mas é mais um outro P. Nos processos, o que? Internos. Esses processos internos nada mais, nada menos do que são o que? As atividades, meus queridos. O poder entra aí no poder de decisão, principalmente. As práticas de metodologias que possam estar melhorando os processos internos. Qual que tipo de práticas, professor? O endomarketing é uma, o benchmarking é outra, o brainstorming é outra, o briefing é outra. Eita, professor, que eu não estou lembrando não. E a perpetuidade? Perpetuidade ligada ao quê? A o legado, meu querido e minha querida. A o legado. Então, saibam que as causas aqui, elas podem estar ligadas, por exemplo, a vocês, RH. Se o RH tiver comprometimento e fizer uma comunicação, que seja uma comunicação consultiva e participativa, o efeito vai ser positivo dentro desse propósito. Se ele souber levantar acerca dos materiais, que seriam materiais, esses materiais que seriam necessários para a implantação da governança corporativa, terá um efeito positivo. Então você pode ver esses materiais, eu posso chegar à TI. Lembra que eu falei de TI, tecnologia de informação? As informações são extremamente necessárias para se atingir os objetivos lucrativos da empresa. Porque é no sistema de informações gerenciais que você dissemina também o conhecimento. Lembrando que informação é diferente de conhecimento, né? Lembrando disso, tá? Então, são os 8 P's? São. Tem até mais do que 8 P's? Tem. Mas a gente coloca 8 P's para ter uma base. Para ter uma base. Lembrando que você tem que entender cada um dos P's. Não basta só saber decorado quais são esses P's, não. Você tem que entender como é que você aplica esses P's. Tá certo, meus queridos? Show de bola, vamos que vamos. E aí? E nessa perguntinha aí? Eu quero saber o seguinte: quais as funções de governança? Eita, professor, eu quero saber quais as funções de governança. Vai lá, dá lá uma recapituladazinha e coloca aí. Eu vou dar 2 minutinhos. Foi!
Galerinha, galerinha, olha, São Julião, rapaz, garantir as ações das organizações que estejam alinhadas ao interesse público, que pratiquem com interesse com as pessoas, aí vem também Prata do Piauí, tô gostando da resiliência de vocês, isso, alinhada ao interesse público, as organizações estejam alinhadas, esse interesse público também é mostrando a transparência, né? É mostrando o que você pode melhorar, quais os indicadores, lembra dos indicadores que a gente precisa estar colocando aí, ó, em prática, lembra lá do financeiro, lembra do cliente, o cliente interno tem que saber primeiro o que está acontecendo, para ele vender a ideia para o cliente externo. Os fatores financeiros precisam ser passados, gente, à prova, tá? Precisam ser passados à prova. Quer dizer, você tem tudo isso e não faz, você vai simplesmente deixar com que a empresa regrida. Ou seja, eu quero que vocês respondam nessa, preste atenção nessa agora. Quais são os valores da governança corporativa, tá? Então eu vou dar um minutinho aí. Foi! Vamos que vamos, minha gente. Olha a resposta, olha a resposta. Dessa vez eu fui rápido, hein? Dessa vez eu fui rápido. Pois é, eu tô vendo aí Prata do Piauí. São os mesmos, já discutidos nas questões anteriores, né? Não quis colocar aí, mas eu entro numa perspectiva de repetir para vocês saberem o seguinte: esses valores precisam estar alinhados, gerando, gente, gerando um valor único para a empresa, gerando um valor único para a empresa. Então lembre, com que é que eu quero, meu querido, minha querida, que eu vou pedir para minha querida diretora voltar para mim agora. Eu quero que você, através da governança corporativa, possa encantar, possa surpreender e gerar um valor único. Lembra disso, tá? Ela serve para isso. Uma nova metodologia que sai da qualidade, passa pela excelência e chega à alta performance. Tá certo? Muito bem, muito obrigado por vocês ficarem até agora com a gente. Foi show de bola pela participação. Mas amanhã tem mais. Fui!